Estamos de volta com Impressões, hoje recebendo o deputado estadual Janduí Carneiro, que é presidente estadual do PTN. E o deputado, nascido em João Pessoa, tem uma vinculação muito forte com o município de Pombal. Por quê, deputado? Muitos me consideram como sertanejo em face justamente das raízes da nossa família ser da região de Pombal, da região de Catolé, ali da Serra da Micaela, que fica na região ali de Lagoa, próximo àquelas cidades de Jericó, Riacho dos Cavalos, que nós temos diversos parentes naquela região ali de Pombal, Lagoa, Riacho dos Cavalos. Então, os nossos parentes ali são inúmeros, da família Vieira, Carneiro. Nós temos ramificações da nossa família naquelas regiões. Então, eu nasci aqui em João Pessoa, mas com um vínculo muito forte, sobretudo nessas regiões de Pombal e de Catolé do Rocha. Meu pai é natural de Catolé do Rocha, minha mãe é natural de Pombal. Então, nós somos considerados também como filhos de Pombal por conta desse vínculo muito forte de raízes que nós temos no sertão, por força da minha mãe, nascida em Pombal, e por força do meu pai, nascido na cidade de Catolé do Rocha. Então, os familiares também, meus tios, todos, o senador Rui Carneiro, o ex-deputado Janduí Carneiro, de Pombal, praticamente a nossa família, ela tem origem na cidade de Pombal. Mas eu nasci aqui na capital, embora sendo considerado como sertanejo por força desses vínculos. Já que estamos falando sobre família, sua esposa e seus filhos participam da sua atividade política? Como é a participação deles? Participam e, inclusive, eu sou muito grato a todos eles, especificamente, podemos dizer, a minha esposa. Por coincidência, a minha esposa também tem tradição na sua família política. Ela é sobrinha do ex-deputado Levi Olímpio, lá da cidade de Pombal. Então, ela é de Pombal e também a família, sua família, é uma família que também tem vínculos de política, como o ex-deputado, como já citei, o ex-deputado de Pombal, Levi Olímpio Ferreira. Então, ela, na minha campanha em 2010, como eu não poderia visitar todas as áreas, que são muitos os municípios que nós somos votados, na eleição de 2010 eu fui votado em 155 municípios, na eleição de 2014 eu fui votado quase na totalidade dos 223 municípios da Paraíba, foram pouquíssimos os municípios que eu não fui votado. Ela ficava na região de Pombal, basicamente na cidade de Pombal, me ajudando politicamente nos bairros, encontros, nos comícios, enfim, me ajudou bastante, a quem eu sou muito grato por ela ter me ajudado, porque eu transmitia que não tinha condições de ficar permanentemente numa cidade, e ela ficou permanentemente, basicamente na cidade de Pombal, na região de Pombal, me ajudou muito na eleição de 2010. E os meus filhos também colaboraram, ajudaram bastante, tanto a ela como a mim, ela nessa tarefa de colaborar na minha campanha, nos bairros, e os filhos também, junto aos seus amigos, às amigas. São três filhos. São três filhos, o Rui Queiroga Carneiro, a Vanessa Queiroga Carneiro e o Lucas Queiroga Carneiro. E algum deles tem intenção de seguir também na carreira política? Eu noto que a minha filha, ela não tem muita afinidade com a política, mas já a esposa e os dois filhos, eu noto que eles têm afinidade e simpatia com a atividade política, mas eu sempre digo a eles que é uma atividade desgastante. Inclusive, um deles foi lembrado para ser candidato a vereador lá na cidade de Pombal, no sertão, e eu disse a eles que não era o ideal o ingresso na atividade política, que eles fossem, inclusive o Rui, que leva o nome do senador Rui Carneiro, foi uma homenagem que nós prestamos ao senador Rui Carneiro, era o nome justamente dele que estava sendo lembrado como candidato a vereador na cidade de Pombal. E eu transmiti que ele deveria concluir o curso dele de Direito e deixar essa questão política
para depois. Eu não recomendo. E por que não? Eu não recomendo, inclusive, que os meus filhos ingressem na atividade política. É uma atividade extremamente desgastante, é uma atividade que o político, o homem de bem, ele sofre na política. Ou seja, quando ele está bem intencionado, quando ele está pautado pela seriedade, pela ética, pela decência, ele muitas das vezes é até incompreendido. Porque quando toma determinadas posições, os colegas às vezes acham que você está querendo adotar um estilo diferente, quando muitas das vezes a gente vê determinados modelos, estilos na política que nós não nos afinamos. E por estar bem intencionado, às vezes você não é bem compreendido. Por essa sua resposta, a gente poderia entender que o senhor anda um pouco decepcionado com a política? Não é decepcionado. Eu entendo que muitas das vezes eu me acho impotente para combater determinadas práticas na política. Então cheguei a entender que aqui ou em qualquer lugar que eu estiver na política, eu devo fazer a minha parte. Eu devo ser como um beija-flor ali que solta aquela água como se estivesse no incêndio. Então o incêndio, nesse exemplo, é justamente essas práticas políticas nefastas que nós constatamos, por exemplo, no dia a dia, no Congresso Nacional e em muitas assembleias legislativas. Nós concordamos, achamos e discordamos de determinadas práticas, com todo o respeito que temos aos companheiros que convivem na política, tanto no Congresso Nacional como nas assembleias legislativas do nosso país. Esse sentimento de perplexidade, de certa decepção com a política, tem motivado também uma discussão mais ampla sobre a reforma política. O senhor acha que é possível? Em que aspectos a reforma poderia ajudar a reencaixar a política brasileira? Pronto, um ponto crucial que eu considero que tem que ocorrer na reforma política é acabar com o financiamento privado nas campanhas. O que acontece? As empresas recebem doações, os políticos. As empresas fazem doações. As empresas fazem doações, os políticos recebem essas doações, e isso muitas das vezes vai causar um vínculo no sentido de que posteriormente essas empresas queiram retorno daquele político a quem ajudou. E esse retorno causa atos de corrupção. Podem ter certeza que essas empresas envolvidas nesse escândalo da Lava Jato, elas injetaram recursos financeiros em campanha de muitos políticos. E o que acontece? São contemplados posteriormente em contratos vantajosos na administração pública e em empresas como a Petrobras. Então está aí esse escândalo que envolve inúmeras empresas. Essas empresas, no meu entender, elas foram contempladas com retorno, com esses contratos, com questões de propinas, tudo isso mais envolvendo a Petrobras, em face justamente de essas empresas estarem ajudando políticos na campanha e depois querem retorno. Então nós temos que acabar com o financiamento privado nas campanhas para que possamos evitar esses atos de corrupção quando essas empresas querem vantagens e querem ser contempladas posteriormente pós período eleitoral. Bom, nós fazemos agora mais um breve intervalo e voltamos em instantes para concluir a nossa conversa com o deputado Janduí Carneiro.